¿qué tal, chicos y chicas? Sean bienvenidos a nuestra clase de língua espanhola. Aqui com vocês, professora Estefânia. E agora, antes de começar a nossa aula, vamos dar um olá para a Jéssica. Olá, Jéssica! Seja bem-vinda à nossa aula. E agora vamos ver os objetivos da nossa aula. Vamos a ver? Compreender a partir de texto de diferentes gêneros os verbos no pretérito imperfeito do indicativo e suas funções dentro do texto. Reconhecer os efeitos e sentidos decorrentes do uso dos verbos no pretérito imperfeito, percebendo a função que exercem no texto. E agora vamos a pensar aqui, ¿crees que los mitos son verdaderos? E aí, vocês acreditam nos mitos? Acreditam que eles sejam verdadeiros? O que vocês pensam? Conhecem alguns mitos? Olhando aqui, vocês lembram de algum? Mitos? Alguma história desses personagens? Quem serão? Vamos a ver? Vamos a seguir, vamos reflexionando. ¿Cuáles son los mitos brasileños que conoces? En la región donde vives, ¿crees que tiene algún mito folclórico? E aí, mitos brasileiros, conhecem? E na região que vocês moram, tem algum mito? Alguma história aí? Algum mito que vocês já ouviram? ¿Se acuerdan? Vamos a ver. Aqui, vamos a saber aqui em Brasília, assim, brasileño. Iara, saci, boitatá, cuca, erva mate, curupira, mula sem cabeça, lobisomem e muito mais. Aqui estão os brasileiros, né? E aqui nós temos aqui a Cuca, pintura de Tarsila do Amaral. Conhecem também, né? Já ouviram falar Tarsila Amaral. E ela desenhou o quê? A Cuca. Conhecem a Cuca? Eu tinha muito medo da Cuca quando era criança. Daí tinha aquela música, a Cuca te pega, cuidado que a Cuca te pega daqui, te pega de lá. Lembram dessa musiquinha? E agora que falamos dos mitos, vamos para a nossa atividade 1. De las leyendas e mitos folclóricos brasileños, ¿conoces algum? Com poucas palavras, conseguirias contar uma leyenda ou um mito que conoces? Habla de alguma história. Como que vocês vão fazer? Vão preparar um rascunho no caderno e escreve para ajudar nesse momento da apresentação. E escreve esse mito ou essa lenda, sim, que vocês lembram, escreve aí no caderno. Espero vocês até daqui a pouco.
E aí, fizeram o rascunho para apresentação? Vamos a ver aqui, ó. Ejemplo de respuesta. Conozco la leyenda del lobisomem. U otro que escuchaba mucho en mi ciudad. Cuando la luna llena llegaba en la cuaresma, casi no salíamos de casa porque decían que el lobisomem iria aparecer. Ah? Eu conheço também que o lobisomem é assim, ó, ele faz parte de uma família que tem 7 mulheres e ele é o 8º que vai nascer, o 8º homem entre 7 mulheres vai ser lobisomem, certo? Essa é a história que eu conheço do lobisomem. Vamos a seguir, a saber, la importancia del mito en la civilización maya. Vamos falar um pouco sobre a civilização maia. Los mitos existen desde el inicio de la civilización maya como una herramienta para explicar acontecimientos excepcionales y poder transmitirlos de generación en generación. ¿Certo? Vamos a seguir. Aquí nosotros tenemos el Popol Vuh. Miren el dibujo, vamos falar um pouco sobre esse personagem. El Popol Vuh, pues, es un texto poético compuesto de mitos en el que se relata la historia del nacimiento del sol y de la fundación del tiempo. Es una obra anónima escrita en maya, pero con letras latinas sobre el 1554, es decir, unos 30 años después de la llegada de los conquistadores españoles a la región maya Quiché de Guatemala, que es donde foi composta. Ah? Então, é um texto poético, Popol Vuh, composto de mitos que relata a história do nascimento do sol e a fundação do tempo. É uma obra anônima, não sabemos quem, tá? Com letras latinas e sabemos que foi feito uns 30 anos depois da chegada dos espanhóis a essa região. Porque quando os espanhóis chegaram nessa região, o que aconteceu? Acabou com os maias, né? Acabou com a história dos maias. Foi bem nesse momento, quando os espanhóis chegaram. Bueno, los principales temas del Popol Vuh son, en primer lugar, el mito de la renovación del cosmos y las diversas pruebas llevadas a cabo por los dioses hasta lograr un mundo en el que los hombres los adoren. En segundo lugar, la creación del tiempo gracias a la aparición de los gemelos divinos. En tercer lugar, la creación definitiva de los hombres e la história del linaje Quiché. Então, aqui tem os temas, tá? Como que é dividido. Primeiro, segundo e terceiro, o mito da renovação do cosmo, sobre os deuses, como alcançar o mundo em que os homens os adorem. Vocês sabem que os astros, nessa época, eram os deuses, né? O sol, a lua, os planetas, eles eram considerados deuses e tinham um significado, tá? Tinham um significado. E a partir também desses planetas, desses astros, eles calculavam o tempo também. O dia, a noite, 1 hora, 2 horas, eu não sei como, eles eram extremamente inteligentes, né? Eu não sei nem que palavras usar. Bom, que adjetivos. Em segundo, a criação do tempo graças à aparição dos gêmeos divinos. E em terceiro, a criação definitiva dos homens e a história da linhagem dos Quiché. Quiché, que seria as pessoas que viviam naquela época, tá? Da aldeia. Bueno, Historia de Popol Vuh. Popol Vuh es uno de los textos más importantes de la literatura indígena, el cual explica muchos hechos importantes. En él están varios datos sobre la cosmovisión maya, así como los mitos y relatos históricos del pueblo Quiché, desse povo que nós estávamos falando, né? O pueblo Quiché.
o povoado, os indígenas. ¿Cierto? Bueno, estábamos hablando de estos pueblos, ahora vamos a nuestra segunda actividad. De acuerdo con los registros encontrados del libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, su inicio se da con la llegada de los conquistadores en América. Lee el siguiente fragmento que habla de un acontecimiento histórico para destacar los verbos em passado, los que hacen descrição, pretérito imperfeito. Então, a gente vai ler um texto histórico e vamos destacar os verbos no tempo pretérito imperfeito, certo? Agora vamos ler. Las armas y técnicas de guerra españolas eran más avanzadas que las indígenas. Los europeos conocían la fundición, la pólvora, y contaban con caballos y vehículos de guerra. Los americanos contaban con una tecnología lítica y carecían de animales de carga, a pesar de ser superiores em número e em conhecimento del terreno. Então, gente, como que os espanhóis conseguiram dominar? Tranquilo, né? Já lemos aqui. Eles contavam com a pólvora, eles já tinham veículos, eles estavam mais avançados, por isso eles conseguiram destruir com bastante civilizações indígenas, né, para conquistar territórios. Agora, vocês vão destacar os verbos em passado, os verbos que hacen descripción pretérito imperfecto. Espero vocês até daqui a pouco. E aí, chicos e chicas, destacaram os verbos no pretérito imperfecto? Vamos allá, entonces.
Aquí, las armas y técnicas de guerra españolas eran más avanzadas que las indígenas. Los europeos conocían la fundición, la pólvora y contaban con caballos y vehículos de guerra. Los americanos contaban con una tecnología lítica y carecían de animales de carga a pesar de ser superiores en número y en conocimiento del terreno. ¿Cierto, chicos? ¿Alguna duda? Tranquilitos. Vamos a seguir. Comprendiendo. Organizando los verbos encontrados en el fragmento, pretérito imperfecto. Então, vamos a ver aqui, ó. Ellos y ellas. Eran. Eran es del verbo ser. Conocían del verbo conocer. Contaban del verbo contar. Carecían del verbo carecer. Certo? De acordo? Aqui é a forma nominal do verbo, quando o verbo está no infinitivo. Ser, conhecer, contar e carecer. Ele não foi conjugado ainda. Certo? E agora? Analisando a língua. Como já sabes, o pretérito imperfecto de indicativo se utiliza para expressar cursos de ações passados, cuyo princípio e fim não se concretam. Em espanhol, há solo 3 verbos irregulares em pretérito imperfeito, tá? Então, agora nós estamos aqui vendo os verbos irregulares. Vocês lembram que os verbos regulares, eles têm a mesma terminação e é tranquilo, né? Vai ser sempre igual, de acordo? Agora nós vamos ver aqui os verbos irregulares do pretérito imperfeito, que são 3. Ir, ser e ver. Vamos a ver? Aqui, agora vamos ver como que são conjugados. Persona verbales, ir, ser, ver. Personas verbales, perdona. Yo iba, era, veía. Tú ibas, eras, veías. Él, ella, iba, era, veía. Nosotros íbamos, éramos, veíamos. Vosotros, vosotras, ibais, erais, veíais. Ellos e ellas iban, eram, veían. Tá? Então, aqui, agora, nós conhecemos a conjugação dos verbos irregulares e como eles são conjugados no pretérito imperfeito. Certo? E agora, nós vamos para a nossa atividade. Agora te toca a ti. Miren, tu tarea es escribir un resumen. Un resumen. ¿Ya has hecho un resumen? ¿Ya contaste una historia a alguien? Tema del resumen. Una historia folclórica brasileña u otra que no conoces. Incluso del libro Maya que já estudamos. Então, aqui nós temos até um mapa aqui onde estava localizada a civilização maia. Uma outra coisa importante, gente, resumo é resumir a história, não é você adicionar, é colocar a sua opinião. Não é para você colocar a sua opinião na história, tá? Esse é o resumo, tá bom? Agora é com vocês, até daqui a pouco.
E aí, chicos e chicas, fizeram o resumo? Pesquisaram alguma história? Bom, verifiquem no resumo de vocês esses pontos aqui, ó. Para el resumen, observa si los puntos tratados sobre el tema son los fundamentales y si el texto es sintético, si el texto está bien articulado y sin palabras repetidas, si los verbos del vocabulario y la ortografia están adecuados. Ah? Observem isso no texto de vocês, no resumo, certo? De acordo? E agora, chicos, terminamos a nossa aula. Vamos ver o que aprendemos. Bueno, mitos folclóricos brasileiros e sua importância cultural. História del Popol Vuh, mito da civilização maia. Emprego dos verbos irregulares no pretérito imperfeito do indicativo. Certo? E nós terminamos a nossa aula. Hasta la próxima classe.